Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a atividade do dia. A gente vai continuar o conteúdo chamado cartaz, o gênero cartaz que a gente vem estudando. E aqui está o cartaz de hoje. Vamos praticar? Então vamos ler um pouquinho. Olha o que diz o cartaz de hoje. Alguém machucando as vovós e os vovôs. Denuncie, Disque 100 contra maus tratos aos idosos. Essa atividade da página 15, que hoje a atividade vai até a página 18. Então, na página 15 já começa assim. Observe que o cartaz está em amarelo, algo que chama bastante atenção. Tem a imagem de um vovô e de uma vovó. E na mão, no braço está escrito denuncie. E os vovôs na mão dessa pessoa. E outra mão cobrindo, né? Como se fosse uma cobertura, uma proteção. E o número para ligar é o Disque 100, ou seja, é um cartaz que está falando sobre a questão do maltrato de idosos e chama atenção principalmente para as crianças, né? Porque observe que ele fala, né, a questão dos vovôs e das vovós. Então, para chamar a atenção das crianças também. Aí vem a questão 1. O cartaz pede que você cuide bem de sua vovó e de seu vovô, denuncie maus tratos aos avós, faça uma ligação para o número 100, não machuque a vovó e o vovô. Então veja que aí tem várias opções que poderiam parecer ser resposta, mas o que é que ele pede que você faça? Qual é a mensagem desse cartaz? Ok? Então você vai marcar um X. Página 16, nós temos mais um cartaz. Dessa vez, o cartaz, ele fala sobre a questão do maltrato dos animais. Leia o texto a seguir. Quando você maltrata um cãozinho, ele fica assim. E aí, tem a seta. Olha a carinha do cachorro. E embaixo vem dizendo, não maltrate os animais. Essa campanha de conscientização foi feita pelos estudantes do segundo ano. Aqui embaixo vem dizendo. Então, olha a carinha do cachorro. Então, observe bem o jeito que ele tá, o corpinho dele, todo encolhidinho. E responda agora a questão. A imagem do cãozinho mostra que, quando maltratado, ele fica amedrontado, de cabeça baixa, desconfiado ou entristecido. Então, você vai marcar um X na opção que você entendeu que essa imagem aqui, representa-se de acordo com a imagem. Olha os olhinhos dele, olha como tá, olha a carinha dele, todo encolhidinho. Então, você vai marcar um X na resposta correta. Página 17, mais um cartaz. Só lembrando que, reforçando, os cartazes eles têm um formato que é de imagens que chama atenção, de letras grandes para chamar atenção, frases de efeito e que isso aqui, por exemplo, a gente chama de linguagem verbal, ou seja, tudo que é frase pode ser chamado de linguagem verbal. E as imagens é o que a gente chama de linguagem não verbal, figuras, imagens, caricaturas. Quando a gente tem imagem e frase, ou seja, linguagem verbal e linguagem não verbal, a gente diz que esse cartaz é misto, ou seja, uma mistura, né, de imagens e de palavras, ok? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir para responder as questões de 3 a 5. Ler é tudo de bom. Compre livros aqui. Então, esse é o cartaz. Observem, olha a imagem, parece a imagem de um céu que traz uma tranquilidade. Olha um balãozinho aqui do lado. Olha o livro como que é. O livro é como se tivesse castelos, tem a Torre Eiffel, tem o relógio lá de Paris, tem a Estátua da Liberdade.
E o selo aqui, ó, compre livros. Então, observe bem as imagens, ó, passarinhos, ou seja, uma grande viagem, né? Quando a gente lê, a gente viaja no universo da leitura, a gente conhece diversas coisas através da leitura, é muito, muito bom. Questão: depois que a professora apresentou o cartaz para a turma, Mariana percebeu que no pátio da escola havia outros trechos semelhantes a este acima. Então, mas eles falam sobre assuntos diferentes. Aí você costuma ler os cartazes que estão na sua escola? Sobre o que eles falam? A gente não está mais na escola, mas na escola da gente sempre tem, né? Vários cartazes. É cartaz, não jogue o lixo na lixeira. Vários outros cartazes que tem. Questão 3. Página 18, que é a última página da atividade do dia. Com base na leitura, responda as questões a seguir. Ou seja, com base na leitura do cartaz, desse cartaz aqui. Primeira setinha amarela. Qual é o assunto tratado no texto? Do que fala o cartaz? 2. Em sua opinião, para quem esse texto foi produzido? Ou seja, lembra do que eu falei do público-alvo? Esse texto foi produzido para criança, para adultos, para idosos. Para quem que foi produzido esse cartaz aqui, ó? Observe bem as imagens, que você já vai ter uma noção para quem que ele foi feito. Ou é público geral, para todos? Questão 4. Marque um X na opção correta. O texto foi construído com linguagem verbal, linguagem visual ou linguagem mista. Eu falei sobre isso há um minutinho atrás, mais ou menos. Então, você vai marcar um X no tipo de linguagem que você percebe que esse cartaz foi construído, ele foi feito. Questão 5. O elemento visual que reforça o título do texto é o fundo azul, o livro aberto ou os símbolos dos países. Então, ó, o elemento visual que reforça o título. Olha o título é esse aqui. Qual é a imagem que reforça o título do texto? O fundo azul, o livro aberto ou os símbolos dos países? Você vai marcar um X na resposta correta, ok? Por hoje é só. Beijos. Mande a atividade respondida, foto das atividades respondidas no WhatsApp da Pro para me verificar, fazer as correções e devolver, tá bom? Dúvidas? É só mandar sua perguntinha também pelo WhatsApp, tá? Até a próxima aula.